Eu vou entrar agora um pouquinho em fotografia em movimento, tá? Vamos entender um pouquinho o que seria da fotografia em movimento. Quem aí já assistiu o Oscar alguma vez e fala, prêmio de melhor fotografia, né? Quando a gente fala em fotografia, seria o domínio dessas técnicas que eu expliquei para vocês, seja elas estática ou seja elas em movimento. O cara que faz as imagens que aparecem no filme, ele também é fotógrafo. Não importa se é filme ou se é filme fotográfico. Né? Se é imagem estática. Tanto é que hoje é até difícil você dizer, que nem eu vou falar, você trabalha com o quê? Eu falo, eu sou videomaker, né? Eu faço todo o processo. Né? Mas antigamente, quando eu só fazia fotografia, era difícil, que eu falava, eu sou fotógrafo. A pessoa falava, já imaginavam uma fotografia estática. Então, tem gente que fala, eu sou fotógrafo still, né? Mas se você for pegar esse fotógrafo still mesmo, não tem nada a ver, assim, né? É um outro conceito da fotografia, né? Que seria aquelas fotografias de objeto, detalhe e tal. Enfim, então ficou até um pouco confuso, mas fotógrafo é fotógrafo. Se você vai fazer, que nem o João ali só faz fotografia estática, eu costumo falar fotografia estática e fotografia em movimento. Um frame e vários frames. Beleza? Então o Gui Machado vai explicar um pouquinho pra gente o que é a fotografia de cinema. O nome da coisa é fotografia, e a gente começa por aqui. O que é fotografia? Qual que é a diferença que ela faz numa novela, num filme ou num vídeo, como esse aqui? Como a gente é da internet, e isso aqui é um vlog, é perfeito para começar. Se liga. Essa é a sala como ela é. Distancie o personagem do fundo para aproveitar ao máximo a perspectiva. Vou desligar tudo e começar do zero. Ligamos a primeira luz principal, ou como muita gente chama, key light, e a partir daqui começamos a moldar o cenário. Branco a 3200, luz de preenchimento do lado oposto, contra-luz e cabelo para dar volume ao primeiro plano. Beleza, agora o fundo. Pontua elementos do cenário seguindo a unidade de cor do ambiente. Luz de preenchimento nas paredes laterais. Para dar um grau no contraste e aumentar a sensação de profundidade, luz a 6000 kelvins no fundo e nessas prateleiras aqui do lado. Essa é uma lente mais aberta só para vocês verem a montagem e onde estão os pontos de luz. Voltamos para o nosso quadro original para dar mais contraste e menos saturação na correção de cor. Pronto. Sem fotografia, com fotografia. Ou seja, então, fotografia é essa acúmulo de técnicas para você manipular a imagem, tá? Por meio da luz. Uma coisa que eu passei lá em fotografia e eu acho que eu não expliquei, vocês me corrijam, eu não falei sobre grande angular, teleobjetiva e nem plano normal, né? Então, vocês viram que na hora que ele jogou para uma tela mais abertona assim, quase que isso é uma grande angular, sabe? O ângulo é bem aberto, né? Aí quando a gente tem uma lente normal, seria a cinquentinha, uma lente que se aproxima ao olho humano, né? Que a visão é normal, a imagem quase não tem distorção, tá? Eu falo quase porque sempre vai ter uma distorçãozinha, depende da ótica, tá? E a teleobjetiva é quando você tem essa lente que passou na mão de vocês, que vai fechar bem lá no, né? Que seria aquelas lentes de futebol, né? Aquelas lentes que pega passarinho. Foi com ela que eu fotografei, exatamente essa lente que eu fotografei a Lua. Essa aí, no caso, é uma lente muito barata, inclusive. Então, aí a Lua também tem o lance do momento certo, porque é difícil mesmo. Não é qualquer... O céu tem que estar limpo, a Lua tem que estar numa posição legal, tem que ter o tripé, porque às vezes tem que baixar o... Por que do tripé? Me explica aí. Você tem que baixar o tempo de exposição, porque... para você ter mais luz, né? Lembra que você tem que... A luz do sol está batendo na Lua, aquela luz que está batendo na Lua está vindo até a sua câmera e você está registrando essa luz. Às vezes a potência que está chegando aqui é muito fraca. Então você tem que usar os recursos que você tem da câmera, e o tripé é um recurso, né? Um acessório, que vai fazer com que a câmera fique parada lá o tempo todo e você tem um controle melhor da câmera. Sim. Você deve ter usado o grande angular para fotografar a Lua, então ela ficou pequenininha. No caso ali, eu fiz com a teleobjetiva, que vai lá. Aham. Mas 135 já dá para você fazer. Fazer várias vezes, uma hora você pega uma legal. Beleza?
Tá? Tranquilo, Dalapa. Obrigado, viu? Antes de vocês irem, aqui precisa ir. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do curso, né? E aí fica o desafio para a semana que vem. Semana que vem é o último dia de aula, a gente vai fazer um festival de cinema. Então, assim, esse festival de cinema, a gente vai ter, é óbvio, o certificado para todo mundo que participou, né, dentro do tempo aí que a gente pediu de exigência, que aqui, eu acho que aqui todo mundo, né? Vai ter aí, então, a gente vai fazer um festival de cinema. Então, cada um de vocês vai pegar um pouquinho dessa técnica toda que a gente passou para vocês, e aí vocês vão aplicar essa técnica. Então, cada um vai construir o seu filme. É um filme de 1 minuto. Pode passar um pouquinho? Pode, mas não muito disso. Então, vocês vão ter 1 minuto para apresentar um filme de vocês e mais 5 minutos para explicar o filme de vocês, por que vocês chegaram nesse resultado e tal. E aí, nós, os professores, vamos sentar, vamos assistir com vocês todos esses filmes e a gente vai eleger os 3 melhores filmes. E aí a gente vai ter uma surpresa para os 3 primeiros lugares. Tá? Que aí eu vou mostrar semana que vem, eu vou deixar aí esse gostinho de curiosidade em vocês. Tá? Então fica aí o desafio, deixei anotados, um filme de 1 minuto. E é isso, gostaria de agradecer então a presença de todos vocês. Tá? A gente se vê semana que vem. Gostaria de agradecer os outros professores também que estiveram aqui. E a Lei Aldir Blanc, por possibilitar financeiramente a gente estar fazendo isso aqui acontecer. E principalmente a Lili, que escreveu esse projeto e trouxe a possibilidade de a gente trazer para a Diadema esse projeto, que eu acredito que foi bem legal para todos vocês. Então, obrigado, a gente se vê na próxima aula, gente. 100% no celular, esse é o desafio, tá? A aula é no celular, então tem que ser feito 100% no celular, utilizando as técnicas que a gente... Beleza? Filme de 1 minuto, contando história, lembra de todas as aulas, da gente ter o plot twist, a gente ter lá os 3 atos da aula de roteiro, né? Como que eu produzi, como que eu pensei a luz, se eu pus refletor, se eu não pus, se eu usei a luz do sol, se eu fiz o quê? Vou fazer um documentário, uma ficção, aí é com vocês, né? O desafio é esse, um filme de 1 minuto, né? A gente vai fazer o nosso festival de 1 minuto aqui, do Conhecendo o Audiovisual Diadema. Beleza? Obrigado e até a próxima aula, gente. Bom, e quem for ficar, eu vou ter que passar o conteúdo para quem está em casa. Então, quem for ficar, fica à vontade aí. Esse pedacinho que eu fiz agora, eu vou recortar e jogar no final do vídeo, na hora da edição. Mas fica à vontade aí. Tá bom, tranquilo. Bom ver. Valeu. Bom, quem for ficar, se puder sentar aqui na frente para ajudar a gente ali, tá? Eu não vou... A gente, teoricamente, temos mais 20 minutos de aula, né? Eu só antecipei esse final por causa do pessoal que precisava ir. Acredito que eu fecho pelo menos esse ciclo aqui agora. Tá. Então, vamos lá. Entendendo o que é frame rate. Essa parte é muito importante da gente entender o que é frame rate, porque isso vai definir se a gente vai fazer um filme em 24 frames, ou se a gente vai fazer um filme em 30 frames, ou se a gente vai fazer um filme em 60 frames, ou 120 frames por segundo, tá? Então esse vídeo ele mostra exatamente o que seria o frame rate. Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e esperando o mundo em pelo menos 120 frames por segundo em realidade virtual. Hoje a gente vai ver quantos frames o nosso olho consegue perceber. Antes de tudo, eu já adianto que a gente pode ver mais do que 60 frames por segundo e frames in games, especialmente em jogos FPS competitivos, onde é o seu tempo de resposta que faz toda a diferença. E aí combinar um monitor capaz de apresentar mais de 120 frames por segundo com o G-Sync da sua placa Nvidia, como os notebooks da Acer fazem, é a receita para você ver o inimigo aparecendo antes, porque tem baixa latência, saber onde atirar porque a imagem não fica borrada com ghosting e não ter medo de errar, porque o G-Sync ajuda o seu monitor a construir a imagem sem perder movimento com o tearing. Com um notebook como o Predator Triton 500 da Acer, você tem uma RTX e jogos com um quadro como isso que eu estou fazendo, tá? Nenhum frame, claro. Quando a gente pensa em visão, muito por conta disso que eu estou fazendo aqui, dos vídeos, nós temos a impressão de que a gente enxerga quadro a quadro como uma sequência de imagens que uma câmera captura. Só que a nossa câmera é bem diferente da que você usa no seu celular. Para começar, o nosso sensor de luz, que é a retina, tem uma diferença bem grande de qualidade nela mesma. A retina do olho, que é a região que transforma a luz que entra no olho na informação para o nosso cérebro, concentra os sensores de cores em uma região no meio da imagem, enquanto as bordas que a gente enxerga são registradas em preto e branco e depois o cérebro finge que são coloridas.
Por isso, para construir uma imagem na cabeça, a gente não olha para um ponto continuamente. O nosso campo de visão se mexe o tempo todo com pequenos movimentos para várias direções, que são as sacadas, que varrem a imagem enquanto a gente usa uma parte mais aguçada da visão para construir o que vemos no cérebro. A gente não percebe isso, porque nós usamos essas imagens capturadas o tempo todo para construir a impressão de movimento no nosso cérebro. O borrão que a gente vê quando a gente vira a cabeça ou quando mexemos os olhos rápido é justamente isso, a nossa edição interna jogando um efeito para disfarçar que aquela imagem não foi captada. Tanto que a maior parte do tempo você nem repara quando a imagem some da sua vista quando você pisca, ou não reparava até agora. E quando a gente começa a tentar transformar fotos em movimento, as motion pictures, que viraram filmes, descobrimos que as fotos precisavam passar rapidamente para a gente entender aquilo como um movimento. O nosso cérebro retém mais ou menos 15 imagens por segundo enquanto vemos. Quando vemos mais imagens do que isso, a persistência delas no cérebro, a persistência de visão, permite juntar uma imagem na outra mentalmente e ter a impressão de que elas são parte da mesma coisa. Quando nós vemos pelo menos 20 imagens por segundo ou 20 frames por segundo, o nosso cérebro consegue completar os passos intermediários como movimento. A imagem anterior pode permanecer no nosso sistema visual tempo suficiente para se fundir com a próxima, o que não é muito diferente dos 24 frames por segundo que boa parte dos filmes usam até hoje. Com uma frequência um pouco maior, quando a gente começa a ver mais de 25 ou 30 imagens por segundo, já entramos na frequência crítica de fusão, que é a frequência onde vários estímulos separados são interpretados como uma coisa só. Ou seja, se a luz que você vê piscando piscar cada vez mais rápido do que 30 vezes por segundo, ela vai parecer uma luz contínua. É assim até que as luzes de casa funcionam. A energia que a gente recebe em casa oscila, ela muda de direção 60 vezes por segundo, ou seja, ela é uma corrente alternada a 60 Hz. E os aparelhos como as lâmpadas fluorescentes podem piscar 60 vezes por segundo, só que a gente vê como uma coisa só, sem piscar normalmente. Chegando em mais imagens por segundo, 90 delas ou mais, a gente entra no que a maioria das pessoas percebe como um movimento normal e contínuo. Por isso, esse é o mínimo que se espera de visores de realidade virtual confortáveis. Como que a tela mostra tem que mudar de acordo também com o nosso movimento, com menos do que 90 imagens por segundo, a demora entre você mexer a cabeça e a tela responder pode causar enjoo. Isso não quer dizer que a gente não percebe fenômenos mais rápidos, principalmente com a parte mais externa da nossa visão. A maior tendência de telas de celulares recentes são justamente telas que mostram 120 frames por segundo ou mais para poder responder mais rápido quando a gente interage abrindo um aplicativo, mexendo o dedo ou jogando. Além das imagens que nós captamos para fazer movimento, também temos a latência do cérebro para perceber que alguma coisa está acontecendo. Quanto mais treino as pessoas têm, mais rápido pode ser o tempo de resposta em relação a algo que acontece na nossa visão ou na tela. Pilotos, esportistas e até jogadores competitivos podem chegar a reconhecer eventos que duram 2 milésimos de segundo, o equivalente a um frame em 500 por segundo. Daí o apelo de jogos competitivos a 120, 144 ou 240 ou até mais frames por segundo. A diferença de um movimento pode não ser tão grande, mas os milissegundos a mais para ter o reflexo de atirar ou desviar podem fazer a diferença. E com mais imagens por segundo, cada uma delas pode ter muita definição e evitar borrões ou movimentos cortados. Já os filmes fazem o efeito contrário. Ao invés de muitas imagens em alta definição por segundo, para deixar o movimento mais fluido em 24 imagens por segundo, os filmes deixam elas mais borradas. Se você pausar um filme que está em 24 frames, vai perceber que as imagens são borradas para imitar a nossa persistência de visão. É como se você combinasse 3 ou 5 frames bem definidos em um só borrado para encaixar na edição do nosso cérebro. Sorte da indústria do cinema e dos games que a gente não vê como outros bichos, senão a gente podia precisar de mais frames ainda. A nossa habilidade de reconhecer movimento e a velocidade com que a gente faz isso também depende do caminho que o impulso nervoso tem do olho até o cérebro e do quanto a nossa evolução dependeu de ter uma atualização constante da visão. Quanto menor é o bicho, menor o caminho do olho até o cérebro e mais alto o seu metabolismo, maior é a tendência deles terem um limiar de fusão mais alto, ou seja, eles podem ver mais frames por segundo. Para um esquilo, por exemplo, que tem 120 frames por segundo de limiar, mesmo se eu dobrar a frequência da nossa luz piscando, ele ainda vai ver as piscadas acontecendo. Pior ainda nas aves, que precisam ser mais rápidas no gatilho porque estão o tempo todo manobrando em alta velocidade. E assim como jogadores profissionais rendem mais quando usam um monitor com atualização mais rápida, as aves têm um limiar crítico muito mais alto.
justamente porque registram qualquer mudança no que estão vendo o tempo todo. Elas conseguem detectar que uma lâmpada está piscando em até 145 frames por segundo, pelo menos 85 piscadas a mais por segundo para verem uma luz contínua como a gente vê. Ou seja, para elas, quase qualquer monitor ainda tem engasgo. Agora, nada se compara com as moscas. Com aquele tamanho, um sistema nervoso super compacto e muito eficiente, elas são capazes de ver 100, 200, 400, até 1000 frames por segundo. O mundo realmente anda mais rápido para elas e a sua mão está vindo lá de longe devagarzinho. Ou seja, se as moscas pudessem jogar Counter-Strike, Codezera e Fallen, que se lasquem. Já no Nerdologia passado, sobre lobisomem, eu comentei lá no final que a Austrália não teve canita. Mas uma coisa que você viu, né? As moscas, elas veem metade no escuro e metade no claro, né? Por causa dessa latência. Isso é interessante a gente entender, né? Que o nosso cérebro que ajuda nesse processo fixando a imagem, né? E quando a gente está filmando, então a gente está fazendo no mínimo 24 fotos por segundo, né? Então o sensor está registrando 24. Quem define isso é a gente, né? Eu posso mudar na câmera 24, 30, 60. A partir do momento que eu começo a ter 60 frames por segundo, eu já começo a ter aquele slow motion, né? Eu consigo trabalhar ou direto na câmera ou na pós-produção, na hora que eu estiver editando. Se eu esticar aquela imagem, deixar ela mais em câmera lenta, Diogo, eu quero fazer uma câmera lenta de 60 frames para cima, né? A partir de 60 frames você já tem o slow motion, beleza? Aí os formatos, isso aqui é o que eu acabei de explicar, né? 24 frames por segundo, normalmente usado no cinema, 30 frames usa-se no jornalismo, programas de TV, né? Alguns canais do YouTube trabalham em 24, outros em 30, 48 frames por segundo. Tem alguns filmes que optaram, né, por filmar assim, né? Então, o Hobbit, por exemplo, foi um que ele quis dar aquela sensação de videogame, aquela coisa mais informação possível na imagem, né? Não tem aquele borrão que o cara falou lá. Tudo que você vê ali tem informação. Foi uma estética que ele buscou. Tá? E aí aqui a gente tem o cálculo de velocidade versus de frames por segundo versus obturador. É aquele lance que eu estava explicando para vocês. Se eu estou filmando 24 frames por segundo, né, nas câmeras digitais a gente vai bater, né, vai fazer a abertura em 1/50. Eu falei bater, né? É um termo que a gente usa na fotografia, bater a foto, né? Por quê? Porque seria esse barulhinho que faz do obturador subindo, colocando a foto para exposição e fechando. E vira um termo bater uma foto. Tá? 60 frames, pode ver que é o dobro. Vou filmar em 60 frames. Meu tempo de exposição tem que estar 120 para eu poder dar essa sensação do slow motion, sabe? Também é uma coisa que eu demorei um tempão para entender. Se eu quero slow motion, além de bater em 60 frames, eu tenho que ter em 120, que aí eu tenho a informação correta. Só que uma coisa que é legal e é interessante a gente entender. Se eu tenho menos tempo, que nem aqui, 120 para fazer slow motion, o que acontece com a minha imagem? Entra menos luz, né? É mais rápido, então, o que eu tenho que fazer? Em 60 frames por segundo a 120, eu vou ter menos luz, eu tenho que compensar de alguma forma. Ou eu jogo mais luz na cena, ou eu chego mais perto. E tem câmeras de slow motion que bate a muito mais 120. E aí os caras, mano, você vai num set de esses negócios de culinária que a galera faz e tal, é muita luz para poder conseguir, porque normalmente sobe pro slow motion, tá? O cara jogando a farinha assim em cima da mesa, né? Enfim. Aí aqui a gente tem os formatos, né? Então a gente tem ainda o SD, pouca gente trabalha, mas ainda tem, que é 120 por 480 pixels na tela, né? O HD, que é o mais atual, né? Que é o que é mais usado, né? A gente está aqui nesse universo ainda, HD Full HD, e aí a gente já começa a ver os formatos maiores, que seria o 2K. 2K seria 2 vezes o HD. Então 4K seria 4 vezes o HD, sacou? Então a gente grava em 1K, né? Teoricamente 1K seria o HD, né? Beleza? Então aqui tem as proporções, isso daqui serve também de material. É no uso, é no dia a dia que vocês vão se deparar, como é que é mesmo os formatos? Puxa aqui, tá? Esse material.
Aí eu vou falar um pouquinho sobre os formatos que a gente costuma gravar no celular. A gente grava em 16:9, que seria esse formato aqui dessa televisão. Essa aqui é uma televisão 16:9. Eu não sei se vocês lembram das TVs de tubo que a gente tinha antigamente. As TVs de tubo era 1:1, né? Que seria esse quadradinho aqui, ó, que hoje é usado no Instagram, por exemplo. O feed do Instagram é 1:1. Tá? Aí a gente tem o 9:16, que seria o celular invertido. E aí dentro do 9, né, dessa visão, né, de vertical, a gente tem aqui o 4:5, que seria uma redução, e aí a tela cheia lá, 16:9, né, seria 9:16. Muita coisa. Eu, a primeira vez que fui fazer uma produção profissional em 9:16, eu entrei em choque, assim, eu falei, nossa, onde a gente está chegando? Né, então hoje eu peguei bem essa fase de transição da TV mesmo para a internet, onde as coisas tiveram que se inverter. Né? Agora vocês têm uma câmera filmadora, já entenderam como iluminar e enquadrar. Vamos aprender como fazer os movimentos de câmera. Então a gente tem os principais movimentos. O tilt, a gente tem a pan, né? E aí o tilt. Sempre vindo de uma foto, imagina uma foto. Fiz um movimento e terminei numa outra foto. Tá? Eu vou filmar, grava ali 5 segundos daquela primeira foto, fiz o movimento, a pan, o tilt, né? E termina ali na outra foto. Mais 5 segundos. Por que 5 segundos? Seria o take mínimo para a gente ter na edição. Eu uso de 3 a 5 segundos, né? Mas o mínimo que você faz, pô, eu quero fazer uma fotografia aqui do seu Luiz, então eu vou manter ali no mínimo 5 segundos para usar num filme. Tá? Menos do que isso já começa a ficar difícil. Eu jogo... Porque assim, hoje a gente usa o mínimo mesmo 3, então eu gravo 5 para ter uma margenzinha. Tá? E é daí para cima. Eu falo isso porque a primeira vez que eu fui filmar uma festa infantil, né, eu fazia os take rapidinho na edição, né, a gente apanhava ali para fazer. Então, tem um tempo mínimo, que seria 5 segundos. Tá? Movimento de traveling, que é aquele movimento onde a câmera acompanha ali o personagem como se estivesse viajando, né? Tá ali num carrinho. Aí vocês podem fazer de várias formas. Tem gente que usa skate, tem gente que tem lá o traveling mesmo, né? Tem gente que usa um carro, mas a forma de se fazer tanto faz, mas que esse movimento aí, vocês saberem que existe, né? O zoom, esse zoom ele pode ser óptico, seja feito com a lente, né? Antigamente a gente tinha aquelas lentes que se aproximavam, ou pode ser você mesmo se aproximando, isso aqui também é um zoom, tá? O zoom, o movimento em si é você se aproximar do objeto. Olha lá, ele veio de um primeiro plano para um plano médio, né? Estava ali na intenção, no olhar do ator e mostrou onde que o ator estava. Beleza? E aí a gente tem E aí, tudo bom? Hoje a gente vai falar de um assunto vídeo que falando responde sobre comentários câmera como na esse mão. daqui, que perguntam como filmar com o celular sem tremer ou sem tremer tanto. E eu separei algumas dicas aqui para você filmar com o celular e tremer menos. Separei em 3 situações que normalmente são como as pessoas filmam. A primeira é para quem vai filmar parado, ou seja, a pessoa não está filmando numa linha, a pessoa está parada num lugar, mas ela vai acompanhar com o celular a manobra que o skatista vai mandar. O skatista vai vir dali, vai mandar a manobra aqui e vai sair por ali, e a pessoa vai acompanhar com o celular. E a primeira coisa é justamente essa, como que você acompanha. Se esse movimento você faz mexendo seus braços e suas mãos, tipo, o skatista sai dali, e aí você vem filmando e vai virando a mão, vai virando o braço também. Isso é uma coisa que pode fazer com que você trema mais, porque você tem que mexer sua mão, você tem que mexer seu braço. Então assim, o jeito que eu gosto de fazer, que me dá muito mais estabilidade, é eu segurar o celular do jeito que eu vou filmar, seja na vertical, seja na horizontal. Eu seguro o celular e eu travo, eu não mexo meu braço, eu não mexo minha mão, o que eu mexo é o meu tronco. Então se o skatista vem dali, eu posiciono meu tronco naquela direção e eu acompanho todo o movimento sem mexer minha mão, sem mexer meu braço. Você fica paradinho na posição que você quer e você mexe só o seu tronco. Você vai ver que sua imagem vai ficar mais estável se você fizer desse jeito. E aí outra coisa que pode ajudar também é você não se apoiar, por exemplo, você senta para filmar e aí você apoia o seu cotovelo no seu joelho e você vai acompanhar o movimento do skatista. Não se apoia, fica com o seu cotovelo, com o seu braço livre
para você poder fazer o movimento mais suave possível. Porque se você se apoia, eu consigo fazer o movimento até aqui, mas se você tem que ir um pouco mais, pelo fato de você estar com o cotovelo apoiado em algum lugar, pode ser que você chegue num ponto que você não consegue virar mais, você tem que forçar o movimento para você poder continuar, e aí vai tremer a imagem. Ou então você vai ter que tirar o seu cotovelo de onde você está apoiado, e aí nisso que você tirou o cotovelo já tremeu a imagem também. Então aquele movimento contínuo ele vai ser interrompido por alguma coisa, só pelo fato de você estar com o cotovelo apoiado no seu joelho, na sua perna, ou então num caixote, qualquer lugar na verdade. Então deixa seus braços sempre livres, não fica apoiado em alguma coisa. A segunda situação que eu pensei, que é super comum também, é quem vai ficar parado no mesmo lugar e não vai acompanhar com o celular. A pessoa vai ficar parada com o celular e não vai mexer como se fosse um tripé. Aí é importante você se apoiar. Isso pode te ajudar a você ficar mais estável e você não tremer, porque o seu objetivo é ficar paradinho ali e não se mexer. E se você não tiver um lugar para se apoiar, uma coisa que você pode fazer é meio que se apoiar em si mesmo. Se você segura o celular assim, esticado, o celular pode mexer com muita facilidade, mas se você traz ele para perto de você e se você encosta seus braços no seu tronco, você tem muito mais estabilidade do que se você tivesse com o braço esticado. Então, traz para perto de você, encosta seu cotovelo no seu tronco e fica aqui filmando. Daí você vai regular a altura do jeito que você quiser. Se você quiser filmar aqui, travou aqui. Se quiser filmar mais aqui embaixo, travou aqui. O importante é não ficar com o braço esticado, porque isso te dá menos estabilidade. E a terceira situação é para quem vai filmar linha, para quem vai de skate com o celular acompanhando o skatista. Primeira coisa que vai te ajudar é você colocar uma fisheye no seu celular. Prende uma fisheyezinha aqui assim, porque com a fisheye as tremidas ficam menos perceptíveis. Quanto maior é o ângulo que a lente alcança, menos perceptíveis ficam as tremidas. Não é que você não vá tremer, é que dá para perceber menos. Outra coisa que pode te ajudar é você prender o seu celular num suporte para você poder segurar aqui em cima. E outra coisa que é crucial para quem filma linha também é você saber o momento de você remar. Porque sempre que você rema é uma chance de você tremer. É claro que tem como remar sem tremer, mas às vezes você não consegue controlar muito e acaba tremendo um pouquinho. Às vezes a situação sai do controle e você tem que dar uma remada mais forte. Então assim, no meio da linha, às vezes o skatista ele dá uma remada entre uma manobra e outra e tal. E aí o que você pode fazer é você remar exatamente junto com ele. No momento que ele der a remada, você dá a sua remada também. Dá a remada assim. Porque eu acho que ninguém vai fazer no skate. Mas pode ser que alguém queira fazer uma pessoa andando e outra. E esse conceito do skate é o mesmo. Então, se você vai filmar alguém, né? Uma dica que eu dou para vocês, eu vou filmar com o celular. Prende o celular assim, ó, como se sua mão fosse um suporte. Se você não tiver um suporte de celular, ó, como fica muito mais travado do que você segurar ele assim. Aqui, ó, você usa isso, ó. Então você vai andar com a pessoa, né? Vai andar, vou filmar alguém andando de costas. Você anda o seu passo no mesmo passo do da pessoa, porque senão vai ficar invertido, certo? Então essa é uma técnica também. Outra coisa, eu não lembro se eu pus aí, mas eu acho que eu pus, mas eu vou explicar. Sempre joga o peso do corpo no joelho, né? Nunca deixa o joelho duro aqui, né? Então joga aqui o peso do corpo e dá aquela amortecida, tá? Ou então você pode usar outros recursos, né? Tem um filme que eu assisti do Dib Lutfi, que foi um grande fotógrafo brasileiro, que eles fizeram vários traveling usando uma cadeira de rodas, tá ligado? Tava lá no hospital, pum, fizeram, né? Usar os recursos que tem. Fala aqui no microfone pro pessoal que está na internet conseguir te ouvir também. Eu consegui, para poder acompanhar, eu tive que fazer uma posição. Isso. Você amorteceu aqui, né? E foi, né? Sim, exatamente. Quanto mais travado você conseguir deixar essa... Perfeito. Já viram aquela imagem da galinha, que o pessoal até brinca, né? A galinha, ela faz isso natural, né? O corpo dela mexe e a cabeça fica paradinha. Tem um vídeo na internet que eles fazem uma brincadeira que eles colocam uma câmerinha na cabeça da galinha e fica brincando disso, né? Bom, então aqui a gente fecha então a parte de fotografia e movimento e iluminação. Esses seriam os 3 primeiros blocos, os blocos principais. Então, agora eu vou só concluir o nosso curso, que eu vou falar um pouquinho de áudio. Áudio eu vou ser bem breve, tá? Vou deixar o material disponível para vocês, vou subir lá no nosso Drive, e aí vocês assistem, né? Mas o mais importante de entender é que o celular ele é uma ferramenta completa.
Então ali também você consegue gravar um áudio de qualidade, né? Ah, pô, eu tenho a câmera que nem você, tenho a 70D, tenho a minha câmera, ou tenho um celular e tenho mais um celular. Cara, um celular você usa para gravar o vídeo, no outro você usa para gravar o áudio e depois dá para sincar esses dois, sabe? Outra coisa, pô, só tenho um celular, então vamos plugar ali, a gente pluga o microfone ali. E aqui eu vou mostrar alguns modelos de microfone. Tem aqui, ó, vou mostrar para vocês, tá? Sim, esse mesmo, eu vou mostrar aqui, ó. Aqui tem um pouquinho sobre a história do áudio, é bem legal esse vídeo, depois vocês podem assistir. E aqui ele fala um pouquinho como é que é o processo de captação do áudio direto. Áudio direto toda vez quando você está em cena e esse áudio vai ser gravado ali na cena, tá? E aí a gente também tem a locução, que é o áudio que vai ser gravado depois. Se grava toda a cena e depois vem os atores e fazem a dublagem, que foi o caso do filme do Whindersson lá que vocês viram, tá? Aqui tem alguns exemplos de gravadores externos. Esses gravadores são usados em set mesmo, tal. Isso aqui seriam gravadores de entrada, vamos dizer assim, sabe? Hoje eu trabalho com dois. Tem um ali, ó, se vocês olharem em cima do meu computador, tem um ali. E eu tenho um outro de reserva. Eu tenho dois. Eu só não tiro lá para vocês poderem ver, porque senão... Mas eu posso... Bom, eu vou fazer aqui, ó. Tem aqui um. Ó, se vocês quiserem passando aí, dando uma olhada... Esse aí é exatamente igual ao outro. Eu tenho dois porque o que acontece? Como eu gravo podcast, às vezes eu preciso ter 4 microfones, né? Então, para não ter que levar uma mesa de som, um monte de coisa, eu resolvi comprar mais um gravador, que aí se um der pau também eu tenho. Mas esses gravadores eu uso para trabalhar profissionalmente, é o que hoje, mas em produção maior, que você precisa de ter mais gente em set e tudo, vai entrando mais outros gravadores com mais entradas de microfone. Tá? Então aqui já tem exemplo para vocês, a diferença deles. Aqui tem um glossário de áudio, né? Como que o som é produzido, então tem um processo de produção do som. Os tipos de microfones. Pode falar, senhor. Espera aí, falei para a galera da internet. Aqui falando no microfone, né? Oi? A gente nota o problema de som até aqui dentro, né? Sim. A pessoa fala, você não entende o que ele fala. Entendeu? Não sei por quê. Ou senão ele fala assim, Se fala longe aqui, ou né? fala muito forte. Sim. E isso vai refletir na gravação. E assim, lembra que é audiovisual, né? É áudio e vídeo. Então, se você não captar... E eu digo, eu como fotógrafo ainda acho... Vai falar mais alguma coisa? Não, é porque, não sei, a gente como tem aula assim, ao vivo, né? Uhum. Presencial, a gente sempre nota que o colega fala lá, você não entende aqui. Sim. Pô, eu não sei se eu sou surdo, pô. Não, é porque é natural. O seu ouvido já adaptou para estar ouvindo o que está saindo na caixa e aí... Então, mas é só uma questão que tem que ser tratada. Sim. Curso desse daqui, o pessoal tem que ser reeducado a falar, né? Eu não sei se eu falo, se está todo mundo entendendo o que eu estou falando, né? Não, claramente. Pode ser que não esteja entendendo, né? Sim. Porque eu não entendo, muitas vezes você mesmo falando, eu não entendo. Mas aí... Não sei se é o microfone ou o que é. Pode ser que eu esteja falando alto, às vezes, não sei, rápido demais, talvez. Então, cara... Sim, principalmente quando não tem... Por isso que eu ainda peço o pessoal falando no microfone, né? Aqui a gente ainda está em pouca gente, né? Se tivesse cheio aqui, podia ser quem está lá na ponta não entendeu, né? Você quer falar agora? Não, na verdade, é assim, a gente vê que todos esses dias, assim, juntando tudo, é uma coisa muito interessante. Mas essa ideia, eu nunca pensei nisso, não saberia nem como fazer isso. Porque o que eu imaginava até agora é que o cara vai estar passando por ali, você está filmando e o celular ou a câmera, não sei, já está captando o som do cara e colocando tudo junto ali. Agora, o processo de fazer isso depois é que é mais complicado. Sim. De você conseguir ajustar ali a voz do cara ali, a boca mexendo e a voz ajustar. Como eu estou falando aqui agora, está saindo no momento. Por isso que, assim, que nem aqui, ó, a minha opção de ter montado... Eu acordei hoje às 6 da manhã, eu levei 2 horas para montar todo esse equipamento. Justamente por causa disso, porque ali a Silvia já está cortando, já está editando, o vídeo já sai praticamente pronto.
o áudio já está sendo gravado, eu não preciso depois pegar esse áudio separado e juntar. Mas uma coisa que é interessante, no cinema tem um profissional para cada coisa. E isso faz parte do processo. É lógico que se a gente gravar tudo, vai facilitar a nossa vida. Mas, assim como o senhor Luiz falou, se eu gravar separado esse áudio, eu tenho mais possibilidade de trabalhar ele depois. Então, mas e aquela menina lá do exemplo do cabrito, lá do bode, que ela Sim, tava, ela foi usou, ali direto? não, usou? ali foi áudio direto. Ali, é assim, o que eu trouxe aquele vídeo por causa da narrativa. Né? Mas, por exemplo, no do Whindersson Nunes, ele fez cada processo separado. Né? Então, conforme a gente vai profissionalizando, não significa que vai atingir mais pessoas, mas o resultado vai ficando cada vez mais limpo, vamos dizer assim. Né? Então, é uma opção. Eu não tenho microfone, eu vou mostrar para vocês. Mas, se não tiver, eu uso do celular mesmo, né? Pode falar. Assim, às vezes eu faço edição e às vezes eu não consigo captar direito a entrevista. Aí, o que eu faço? Eu divido, pego o áudio, faço uma edição, faço um tratamento, diminuo o ruído. É trabalhado, mas no final fica melhor, né? Fica bem legal. E se né? você não tem o áudio, lembra, assim, por isso que é importante a gente entender, a narrativa é sempre o principal. Então, não tem o áudio, o meu áudio ficou uma bosta. O que eu faço? Põe legenda. A sua informação tem que chegar em quem vai receber. Na televisão aberta tem alguns programas que eu não sei que canal que era, mas você vê o cara tá falando, o apresentador está falando e a voz dele está chegando depois, assim, Sim. 2, 3 segundos depois. Isso aí é tempo de latência, né? Isso daí acontece muito no ao vivo, né? Porque às vezes o áudio, como os arquivos, a gente pensa que tudo isso daí virá dado, né? Ele vai virar um pacotinho de dado ali que vai ser mandado em milésimos de segundos. Só que o áudio é mais leve do que o vídeo. Né? A quantidade de informação que tem no áudio é muito menor do que tem no vídeo. Na hora que aquilo ali vai virar pacotinho, como é mais leve, o áudio vai na frente. Então você tem que arrumar o tempo, você tem que falar para o computador ali, eu fiz isso. Se eu gravar ele nativo, o áudio ele chega antes do que o vídeo. Aí eu tive que falar, não, computador, espera um pouquinho para mandar o áudio, para os dois saírem ao mesmo tempo. Mais ou menos essa informação que você passa para o computador. E aí a gente mexe no tempo de latência e os dois saem ao mesmo tempo. Sacou? Como que aprende isso? Cara, no dia a dia. Você vai gravar sem sync, né? A gente fala sem sync é quando a voz sai fora do movimento. Você vai gravar sem sync, aí você percebe, aí você vai corrigindo, aí chega uma hora. Então é o fazer, né? Que o João sempre fala. Quanto mais você faz, mais você vai evoluindo, tá? Aqui eu mostro um pouquinho sobre os microfones, os tipos de microfone que existem. E aí aqui eu vou para o principal, que é para a gente. Esse aqui é um shotgun direcional, que é provavelmente aquele que você falou que tem, né? O seu tem o fluff aqui em cima ou é espuma? É igualzinho, né? É boia, né? É. Tem gente que chama de Priscila. Lembra da Priscila da TV Colosso? E tem gente que chama, mas seria esses pelinhos vai ajudar a filtrar. Se vocês olharem aquele microfone que está captando o nosso áudio da aula, ele tem ali uma espuma, ó, uma espuma preta. Então, é um outro tipo de filtro de ruído, tá? O vento bate ali, dá uma segurada no vento e só passa o áudio, tá? Então, para celular, a gente tem esse modelinho aqui, que vocês podem comprar, e tem o lapela, que você prende na lapela aqui, que também você pluga no celular. Esse aqui é da boia. Você falou da boia? Esse aqui é da boia. Ele grava. Você pluga o lapela no celular, ele grava, né? Você não precisa gravar separado. Isso. Vai trabalhar sozinho, grava o áudio junto com o vídeo. Não se mata, tá ligado? Agora, eu sempre gravo separado. Só para você saber, eu vou fazer um casamento, que eu vou pegar um depoimento do pai da noiva. Eu gravo o áudio separado do vídeo, na pós-produção eu junto os dois. Então, existe uma técnica de, antes de você gravar, você dá uma palma, que seria a claquete. Né? Não sei se vocês lembram da claquete. A claquete ela tinha aquela função de bater ela assim, porque você registra no áudio um pico de áudio ali na hora, e o vídeo também. Aí, quando o áudio do vídeo e da claquete, na hora que a claquete ela fechar, você coloca o ponto daquele pico na hora que ela fechou no vídeo. Se você não tiver o áudio gravado, né?
Mas normalmente as câmeras gravam o áudio em pior qualidade. Então você pega o pico do áudio que você gravou separado com o pico do áudio que gravou da câmera, junta os dois e muta o áudio da câmera. Aí você tem ali um áudio mais em melhor qualidade, sacou? Então a gente vende também aqui eu pus link para o Mercado Livre, enfim, eu peguei uma loja qualquer, nem sei se o anúncio está lá, mas só para vocês saberem que no Mercado Livre, vocês procurarem, esses são os microfones. Mas, Diogo, eu não tenho nenhum nem outro, e não tenho grana para comprar, o que eu faço? Lembra que nosso curso é sempre para todo mundo ter acesso. E aí, esse vídeo vai ensinar a gente a fazer um lapelinha. Deixa eu só abrir aqui o link para vocês. E a gente vai fechar, então, a questão do áudio. Tá? Outra dica. Diogo, eu não tenho nem o lapela, só tenho meu celular mesmo para gravar. O que eu faço? Gente, um lugar sem barulho, né? Procura uma sala de preferência, um lugar onde seja um ambiente mais... que não tenha tanto... Por exemplo, eu vou fazer na cozinha, no banheiro ou na sala. Faz na sala, porque normalmente a sala tem lá os sofás, as coisas que vão abafar um pouco o som, né? Na cozinha, normalmente tem os azulejos que faz o som ter um pouco mais de eco, né? Enfim, então são as escolhas, né? Como é que eu compro? Estou apanhando aqui no computador da minha cunhada. Ctrl+C. Esse vídeo ele é bem curtinho e ele é legal que o cara ensina a gente a construir um microfone de lapela sem ter só usando um fone de ouvido. Existe alguma coisa melhor? No vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer um microfone de lapela caseiro sem gastar absolutamente nada. E com certeza ele pode melhorar muito a qualidade dos teus vídeos. Oi gente, eu sou o Jeff e hoje eu tô aqui para falar com você sobre o áudio do seu vídeo, que tem que ter uma qualidade muito boa. Quantas vezes você deixou de assistir um vídeo porque o áudio estava ruim? A gente acaba pulando pro próximo. Isso pode fazer com que a pessoa deixe de ver o seu vídeo para ver um vídeo de uma outra pessoa. Então, para isso, hoje eu vou ensinar você a fazer um lapela caseiro utilizando um fone de celular antigo, que pode estar aí jogado na sua gaveta, esquecido em algum canto. E além de ensinar você a montar um lapela caseiro, eu vou também ensinar a mexer num aplicativo para gravar o som direto no celular. Então você não precisa de um gravador externo para poder gravar essa fonte de áudio. E também vou mostrar algumas configurações nesse aplicativo para deixar o som ainda melhor. Começando o tutorial agora, a primeira coisa é a lista de ingredientes do nosso microfone caseiro. Você vai precisar de cola, né? Aquela cola tipo Super Bonder. Você vai precisar também de uma tesourinha para fazer os nossos cortes. Você também vai precisar de uma lixa comum, um pedacinho pequeno pode ser, e uma caneta, gente. Na verdade, você vai precisar só da tampa da caneta, né? Já explico por quê. Tá aqui o nosso fone. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser cortar essa partezinha aqui que vai no ouvido. É uma forma opcional, tá? Você não precisa cortar isso se você não quiser, mas eu optei por cortar para ele não ficar pendurado do lado de fora, atrapalhando. Então a gente pega a tesoura bem na base aqui, a gente tenta cortar o mais próximo possível. Ok, cortamos o nosso fone, agora não tem mais volta, né? Vamos tirar isso daqui pro lado, só um pouquinho. Por que a gente precisa da tampa? A tampa, a gente vai usar essa parte aqui do clips da tampa para poder fazer o nosso clips para prender na roupa o nosso microfone. Então a gente força um pouquinho, quebra. A gente vai cortar essa parte para tirar essas rebarbas e a gente vai lixar um pouquinho para tirar qualquer ponta que fique ali para atrapalhar o nosso projeto. Não necessariamente precisa ser essa parte de uma tampa de caneta, pode ser um clips, pode ser uma outra parte plástica qualquer, é só para a gente colar atrás do nosso microfone para poder ter esse ponto de fixação na nossa roupa. Então eu dou uma lixadinha atrás para poder aderir melhor a cola quando a gente for colar ele no microfone. Muito importante, você tem que deixar a parte do furinho onde está o microfone para frente e colar essa base de plástico atrás do microfone, tá? Não errem esse passo, porque senão vocês vão ter que descolar e fazer tudo de novo. A parte onde você vai colar essa base de plástico para fixar o microfone tem que ser do lado onde se encontra o fio e não embaixo. Essa foi a forma mais prática que eu encontrei de prender o fio, né? Você evidentemente pode prender ele de outra forma se você quiser. Bom, agora sim, ó. Crianças não façam isso, peçam a ajuda de um adulto, porque essa é uma cola feita para colar dedos, para quem não sabe. Então, né, coloquei ali um pinguinho, caiu certinho.
E agora, cirurgicamente, estou colocando a nossa base de plástico. Porque essa cola ela é muito rápida, então a gente não pode errar aqui. O fio vai ficar nessa posição para baixo e a roupa vai encaixada nessa base que ficou aberta na parte inferior do microfone. Inclusive, se você quiser colocar um pinguinho de cola no fio para ele ficar sempre para baixo, também é uma opção. Bom, nosso microfone pronto, ele fica dessa forma, tá? E aí na roupa você coloca o fio por dentro, né, da sua gola e prende ele desta forma. Aí ele fica assim. Bom, o aplicativo é o RecForge 2, ele é um aplicativo gratuito e a gente tem que fazer alguns ajustes para melhorar os... Todo celular hoje em dia ele vem com um aplicativozinho de gravação de áudio, então pode-se usar esse. Mas se você plugou ali, a partir desse momento que está valendo é o áudio que está nesse microfone, está filmando esse áudio que está valendo, tá? Só para vocês saberem. Então eu pus esse videozinho mais pensando em que não tem desculpa, dá para fazer, tá ligado? E agora vamos para a última parte do nosso curso, que eu vou tentar ser bem breve também, porque já estouramos aí quase meia hora, que seria... Então, assim, fechamos aqui a parte de produção, né? Produzimos o nosso filme. Agora a gente vai entrar na pós-produção, né? Tudo pensando no celular também. Então, vou mostrar um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre edição de vídeo, tá? Edição de vídeo é o primeiro conceito da pós-produção. É uma profissão, pode falar. Tranquilo. Esse vídeo vai estar disponível, então eu vou ter que passar o material até o final para poder, por causa da internet, que é uma das exigências, né? Mas aí vocês podem assistir pela internet lá, tá? Lembrando que o filme tem que ser filmado com o aplicativo que eu vou passar aqui, então assistam, tá? Valeu, obrigado a vocês. Montador ou editor é o profissional responsável pela montagem de um filme ou qualquer outro produto audiovisual, sendo normalmente acompanhado em seu trabalho pelo diretor ou, em alguns casos, pelo produtor. Tá? Eu normalmente, quando eu estou fotografando, eu sempre fico enchendo o saco do editor, do montador, sabe? Mas normalmente com parceria do diretor. O diretor normalmente senta, terminou o filme, o diretor vai sentar com o editor e os dois vão trabalhar juntos. Vão montar aquele filme. Mas o olhar do editor aqui é fundamental, né? Então a gente tem o Daniel Rezende, que é o diretor do filme da Turma da Mônica. Ele é um dos maiores diretores do nosso país e tem assim, um podcast que ele fala muito sobre isso. É muito legal assistir esse podcast, que se não me engano foi com o Vilela, lá no Inteligência Limitada, que ele fala sobre a função do montador e como que você vê filmes que hoje ganharam prêmios, e tanto é que ele foi indicado ao Oscar por conta da mudança que eles fizeram ali na hora de montar o filme. O filme foi pensado de um jeito, ali na montagem foi por um outro caminho, e aí o professor na primeira aula falou sobre o Tropa de Elite, que é um grande exemplo sobre isso. Como os filmes eles podem ser... A narrativa dele, às vezes, é mudada totalmente, né, ali na hora da montagem. Não é o ideal. O ideal é quando você escreve o roteiro, que o roteiro mantenha a narrativa do início ao fim. Mas se você assistiu, às vezes uma coisa é você ter a ideia na cabeça, né? Na hora que você vai assistir não está o que você imaginou, é interessante fazer com que essa história seja contada. Aqui eu coloquei alguns principais programas de edição. Então, Adobe Premiere, Final Cut, DaVinci Resolve, o Avid, Sony Vegas. Hoje o que predomina no mercado é o Premiere. Então quase todo mundo edita em Premiere, ele é muito acessível, mas Final Cut durante muitos anos foi, até o Final Cut 7, quando passou para o 10, muita gente migrou para o Premiere, porque eles quiseram inovar, e nessa inovação eles zoaram tudo. Eu editava em Final Cut, cheguei a editar no Final 10, gostava, mas quando começou a dar os bugs, que dava muito bug, eu passei para o Premiere de novo. E aí de lá, então, o Premiere foi só evoluindo e o Final Cut foi ficando para trás. DaVinci Resolve gratuito, né? Ele é da Blackmagic. E você tem aí ele disponível só para baixar. Ele é um software também de tratamento de cor.
O DaVinci, ele é mais conhecido como tratamento de cor do que como editor, só que tem muita gente, até o Danilo falou que na faculdade deles lá, eles já estão migrando, porque é gratuito, diferente do Premiere, você tem que pagar um pacote lá todo mês. E ele faz todas as funções básicas de um software de edição. E daí você já está pronto para tratar cor, que seria o próximo passo depois da montagem. O Avid é muito usado na televisão, por conta da sua estrutura de guardar informação. Tipo, eu comecei um projeto, você pode terminar, então tem todo esse sistema interno também, de ter vários computadores trabalhando às vezes no mesmo projeto. O Avid ajuda muito nisso. Eu nunca trabalhei com o Avid, é uma deficiência que eu tinha, mas como eu caí para fotografia e não quis virar editor, normalmente um editor mesmo, o cara conhece todos esses aqui. Sony Vegas é o mais amador de todos, veio como amador mesmo e foi se profissionalizando. Né, o foco deles era o mercado amador. Não, eu vou passar o que vocês vão usar no celular. Esses aqui são os principais de mercado hoje. E aí a gente vai entrar agora para celular. Esse aqui é o CapCut, né, um aplicativo para celular. E esse aqui é o principal hoje aplicativo de edição para celular. Ele é gratuito. Se eu não me engano, é da empresa que desenvolveu o TikTok. Né? E aí aqui eu tenho um videozinho explicando aqui como é que faz a instalação. Oi gente, tudo bem? Hoje vou ensinar como baixar no celular Android um aplicativo CapCut. Bom, vamos entrar aqui na Play Store do celular, digitar no campo de pesquisa CapCut, dar um pesquisar e vamos aqui em cima no canto direito em instalar. Gente, esse aplicativo é um editor de vídeos, tá? Gratuito. Vocês, se clicarem aqui, podem ler um pouco mais sobre o aplicativo, tá? Ele faz tutoriais, na verdade ele tem tutoriais explicando como é que faz algumas coisas dentro do aplicativo, caso vocês tenham dificuldade, tá? Vamos aguardar a instalação e vamos aqui em cima no canto direito em abrir. Aqui, gente, ele pede para vocês lerem e aceitar os termos de serviço e política de privacidade. Vocês vêm em aceitar. E aqui, gente, é bem simples, tá? Aqui você clica em novo projeto. Ele pede permissão para acessar suas fotos, mídia e arquivos, tá? Você coloca permitir. E aqui ele aparece os vídeos. Você clica e adiciona e faz o seu projeto. E aqui no canto direito, aqui embaixo, tem os tutoriais, caso vocês tenham algum interesse em algo específico que o aplicativo deixe fazer. Não, pode usar à vontade, né? Na verdade, é que assim, eu acho que é para todo mundo ficar no mesmo nível, né? Mas esse aqui, o que eu gosto dele é que ele não põe propaganda no seu vídeo. Ele entra uma propaganda no final que você pode tirar ela. Ele tem como você fazer edições mais rápidas assim. Então você joga as imagens lá, ele edita para você. E a maioria dos vídeos que vocês veem aí pela internet, pelas redes sociais, são editados com ele. Então esses TikTokers da vida, a maioria edita com ele. Sim, eu também edito só no computador, mas... Assim, o que eu estou querendo dizer assim, mas já aconteceu comigo de eu estar na rua fazendo um videozinho de alguma coisa, eu quero soltar ali na hora, é celular. Eu edito pelo CapCut mesmo, sabe? Eu vejo que não vai me dar tanto trabalho, então, né, vai muito do projeto. Então, esse daí não põe propaganda. Eu usava um outro que era... Eu nem lembro mais o nome dele. Então, esse aqui, ó, é um link que vai mostrar um pouquinho mais. Assim que a gente abre o aplicativo, na tela principal, você vai conseguir ver um espaço para criar um novo projeto e duas outras opções que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Se você tocar em novo projeto, ele vai te permitir escolher vídeos e fotos diretamente da sua galeria. Assim que você terminar a seleção, é só tocar em adicionar. Quando aparecer a interface, você não precisa se assustar. Aqui na parte de cima você vai ter só 3 opções, que são fechar o projeto, selecionar a resolução do seu vídeo e exportar ou compartilhar. Logo abaixo do seu vídeo, na parte esquerda, você tem um temporizador, no meio você vai ter um play e pause, desfazer e refazer, e uma opção que vai te permitir visualizar o seu vídeo em tela cheia.
Já na parte de mídia importada, o que a gente costuma chamar de linha do tempo, é só você arrastar para a esquerda para ver todos os vídeos e fotos adicionados. E lá no canto direito vai ter um botão caso você queira adicionar mais coisa depois. No fim da tela você consegue ver várias opções diferentes de edição que são super intuitivas, inclusive para cada um dos vídeos que você seleciona na linha do tempo. Dentre essas opções, as mais impressionantes são as de remover o plano de fundo, que tem um reconhecimento surpreendente de objeto, e também a de remover o fundo verde em vídeos com algum efeito que você pode importar. E você lembra das duas outras opções da tela de início que eu falei que ia comentar no fim do vídeo? A da direita são só alguns termos de licença, mas essa aqui da esquerda tem vários tutoriais interessantes onde ele te mostra como usar várias das opções de maneira eficiente. Bom, então esse aqui é um básico, né, do CapCut. No próprio CapCut tem vários tutoriais. Eu deixei aqui o link para um curso completo de edição no CapCut. Então, para vocês poderem se guiar um pouco mais na hora de editar o filme de vocês. Bom, para finalizar, eu deixo aqui algumas dicas de alguns livros que mudaram assim meu olhar a partir do momento que eu comecei a fotografar. Então, o novo manual da fotografia do John Egg G. Coe, é assim que fala? Acho que é isso. Esse livro, toda a base desse curso que eu dei para vocês na parte de fotografia, eu tirei desse livro, né? Então, é muito bom. A gente vai ter aqui, Num Piscar de Olhos, esse aqui é um dos principais livros de edição. Então, quer aprender sobre edição, como se pensa na hora de editar, esse livro é perfeito, Num Piscar de Olhos. 50 Anos Luz, esse livro mudou a minha cabeça. É um livro que não tem uma imagem, é só texto. 50 Anos Luz, ele te dá assim, eu acho que todo fotógrafo tem que ler esse livro, né? Eu indico para todo mundo ler esse livro, mas os fotógrafos têm que ler esse livro porque é um livro que ele te dá assim ele tira muitas dúvidas de coisas que você às vezes quebra a cabeça no set. Várias vezes eu já profissional, coisa de 4 anos atrás, 3 anos atrás, antes de ler esse livro. Esse livro, meu professor do primeiro curso me indicou, eu não li. E quando eu fui ler ele, depois de quase 10 anos de profissão, eu falei, nossa, então isso, sabe, me deu uma luz. Eu falei, cara, como que eu não li esse livro antes? Eu me arrependi. Então, leiam esse livro. De todos eles, esse aqui é o principal. 50 Anos Luz. E o próprio Edgar Moura, o próprio escritor, ele tem outro livro falando só de cor, sobre as cores, é muito bom também. Eu não li ele inteiro, eu dei uma pincelada. On Camera, o curso de produção de filme e vídeo da BBC. Cara, esse livro é antigaço e ele é super atual, sabe assim? Ele dá uma base para quem quer ser fotógrafo, assim, para quem quer começar, ele é uma base muito boa. Então vai desde cada fundamento assim também do que eu fui falando aqui, mas mais voltado para cinema e para TV. Bom, e aí eu fecho esses livros grandes aqui, que são os livros de tudo sobre, tem vários, né? Tem tudo sobre a arte, tem tudo sobre o cinema, tudo sobre... Então esse aqui, tudo sobre fotografia, tudo sobre o cinema, é muito bom esses dois livros, que eles dão muita dica, assim, de fotógrafo, de cineasta. Então, tipo assim, é um manualzão para você poder ter umas bases aí, mas para você poder descobrir coisas novas, né? Fechando então o curso, eu deixo aqui alguns links. São links bem legais para a gente estudar, né? Então a gente tem aí o Fundo das Portas com o curso de iluminação, um pouquinho de fotografia. Tem aquele Brainstorm Tutorials, que tem bastante coisa de bastante curso, tá? Milk TV. Guilherme Coelho, cara, esse cara é muito bom, ele dá muita dica, ele é do mercado de casamento, né? Bom, aqui a gente tem a parte de cinema, tem a Lully de Verdade, que trouxe muita coisa do que eu mostrei aqui também. Tem algumas coisas de cinema aqui. E aí eu trago o meu canal, fazendo o jabazinho aqui, Escapinos na Estrada, se puder acompanhar, assistir. É um canal que a gente... É o meu projeto pessoal, sabe? Tatuei na pele, é um negócio que... Eu acho que é isso. Eu fiquei vários anos buscando o que dizer. E aí, no Escapinos na Estrada, eu encontrei as coisas que eu quero dizer. É meio que um pouquinho de mim ali, sabe? Eu e minha família, a gente pega o carro e cai na estrada. Então, a gente já... 10, 15 horas de viagem, conhecendo vários lugares, fazendo vários roteiros. E são várias temporadas, a gente solta de temporada. E é isso. Obrigado por hoje. Espero ter passado para vocês aí um pouquinho do meu conhecimento. Pode falar aqui. E se vocês quiserem tirar dúvida, falar sobre qualquer coisa, eu estou à disposição.
sobre o material que a gente vai fazer como teste. Você vai precisar do roteiro? O material vai ser assim, vocês vão fazer um filme de 1 minuto, a gente vai sentar assistir e os filmes que a gente acredita que captaram mais do que a gente passou vão levar, vão ser, enfim, vai ter lá a surpresa, vão levar a surpresa. Tá, mas assim, isso, é bom, se puder trazer, porque como o professor vai estar aí, né? Também, então a gente Sim. como construiu. Uhum. Eu acho que vale trazer para ele dar uma olhada. Até mesmo para vocês falarem, olha, sim, entra aí, pode trazer, para a gente é perfeito também. Tá ok. Tá bom? Mais alguma dúvida sobre todo o material? Algum comentário? E eu vou te falar, gente, o que eu falei aqui foram apenas 3 horas de um treino. Sei lá, se a gente fosse estudar a fundo fotografia, meu curso foram 8 meses só de estudo de fotografia, sem pegar essa parte de cinema. Então, assim, a gente poderia falar de fótons, de falar da essência mesmo da luz, mas, infelizmente, o tempo é curto. Eu tive que tirar, o primeiro curso, a primeira versão da minha apresentação acho que ia dar umas 6 horas, assim. E foi uma dor do coração de ir tirando toda a pesquisa. Falei, isso aqui vai fazer falta pra galera. Mas é só uma oficina, né? Então, só para dar uma noção mesmo. Eu queria saber que eu tô com um problema no meu celular para baixar aplicativos e tal. Tanto é que eu nem tirei o Power Director lá. Se eu não conseguir baixar, o rapaz ficou de arrumar para mim hoje. Eu posso usar ele para editar o vídeo? Pode. Desculpa, você pode o quê? Se eu posso usar o aplicativo que eu tenho de edição. Pode, não. Assim, eu tenho medo de tirar para baixar o outro. Só para vocês entenderem, né? Que nem você está mais acostumado com o Premiere, não tem problema de fazer no Premiere. Ou Vegas, então. Não tem problema. Eu sou obrigado a apresentar para a galera uma alternativa que é gratuita, porque é o intuito do curso, né? A gente quer fazer com que a coisa seja acessível a todo mundo, né? Mas se para você é mais acessível o Premiere, para o outro Vegas, o importante é entender esse conceito base, né? Ali tem uma parte que fala sobre a montagem, né? Explicitamente sobre a montagem. Então vale a pena depois revisitar esse material, assistir, né? E eu acho que é isso, né? Eu acho que o gostoso no final é ver o filme. A primeira vez que vocês verem um filme no telão, vou ver se eu consigo para a semana que vem trazer um telão bem grandão para a gente ver o filme de vocês, sabe? Mas a primeira vez que eu vi meu filme no cinema, assim, que foi Nunca Foi Sempre Assim, foi a primeira fotografia mesmo que eu fiz, cara, para mim a sensação de ver no telão, a família reunida, aquele evento, sabe? Cara, não... Então, eu acho que são os pequenos prazeres da vida, né? Quando você vê assim, você fala, nossa, cara, foi meses ali trabalhando para a coisa acontecer, para um vídeo de 15 minutos. Você olha assim e fala, meu, que coisa linda. Assim, a primeira vez que eu vi no cinema assim, é uma coisa inexplicável, né? E a primeira vez que você entra no festival também com o filme que você fez, que nem eu pude ir lá no festival lá no Rio de Janeiro, aí ver a galera assistindo o filme, depois vindo trocar ideia com você, pô, que da hora seu filme e tal, seu vídeo, não sei o quê, essa sensação, esses lugares, saber que a gente pode, cara, né? Assim, eu nasci aqui em Diadema, sabe? A gente está nos lugares, sabe? Hoje em dia está nas grandes empresas, um cara que veio da periferia também, que veio do corre, que ajudava aí meu irmão na feira, sabe? A gente está aí, sabe? Através do estudo, através da dedicação e buscando. Vou falar que é mais fácil? Não é, cara, sabe? A primeira vez que eu estava lá, fui trabalhar no VIX, teve momentos de eu estar com uma galera que fez FAAP e eu me senti diminuído, tá ligado? Me senti diminuído, mano, porque não era meu lugar, sabe? E aí quando deu um estralo em mim, que eu falei assim, porque eu não fiz faculdade de cinema, não fiz... Eu sou da rua, né? Eu aprendi no corre, carregando o armário nas costas, como fala. E quando eu me vi assim no meio dessa galera, eu me senti diminuído assim, tipo, puta, mano. Mas não eram os caras que me diminuíam, sacou? Eu me diminuía. Até eu ter esse estralo, meu, foi um processo foda, assim. Na hora que deu esse estralo, que eu falei, mano, peraí, não é assim. Quando o cara veio tentou fazer... Ó, quando que me deu um estralo? Eu tinha que fazer um teste de fotografia com o cara que ia ser meu chefe na empresa. Olha isso, eu ia ser subordinado de uma pessoa e eu tinha que fazer o teste com ela. Por quê? Se o cara soubesse menos do que eu, obviamente, o cara não estava qualificado. Sacou? E aí, eu me coloquei nessa condição, mas por que eu não estava no cargo? Sacou?
porque não tinha um diploma. Entendeu? Aí o lance de você se aprovar também. E aí eu fui fazendo os testes com gente que tinha feito as melhores faculdades, eu sabia mais que os caras. Eu falei, não, mano, peraí, velho. Não pode ser assim, não pode. Aí foi a partir daí que eu comecei a mudar minha postura, comecei para cima de um outro. E hoje o moleque que assumiu no meu lugar lá depois que eu saí, ele é de Diadema também. Ele foi meu aluno, era meu estagiário, sabe, da minha primeira produtora, que é o Pedro Cali. Então, a gente tem que, assim, saber que, cara, não tem essa, né? Não é porque você estudou, às vezes, na internet, você estuda, o que importa é que você tenha o conhecimento, né? No caso que você está falando, a gente, por exemplo, a gente de Diadema, acho que a gente sempre está inferior a todas as cidades, vamos dizer, do Grande ABC até mesmo de São Paulo. Quando eu estava na faculdade, eu entrevistei o PVC num programa Fim de Expediente, que é o Dan Stuba, e um escritor e economista, que é um programa maravilhoso. E aí eu fui entrevistá-lo. Ele era aqui de Diadema. Ele disse que estagiou aqui, foi uma luta, foi. Hoje ele está na Fox. Está na Fox, está em outro lugar. Assim, ele falou, foi difícil, porque quando você falar que é de Diadema, que você estudou numa faculdade que não é bam, o pessoal te olha assim meio... Sim. Acho que não sabe, mas... E eu vou te falar, eu mudei essa parada com minha postura mesmo, dentro do set, sacou? E assim, eu fiquei 4 anos no VIX, os 2 primeiros anos foi nessa postura aí, de tipo, puta, né, meu? Só que, cara, chegou uma hora que eu falei, não, mano, eu tô aqui, tá ligado? Então eu vou dar o meu melhor aqui, vou ser melhor que esses caras. E a partir do momento que eu mudei minha postura ali, eu comecei a ser tratado como tal, tanto é que eu saí de lá como diretor, não sei o quê, fazendo filme, a gente ganhava, concorrer. Porque assim, a maioria, isso é fato, a maioria desse mercado é a galera que tem grana. Por quê? Porque é um trampo que, ele, além de exigir bastante estudo, o retorno demora, sabe? Então, a galera que está no corre que nem a gente, começa lá de baixo, aí vai ser assistente. Eu fui assistente de tudo. Né? Eu já fui assistente de cabo, já fui caboman, eu já fui assistente de tudo, assistente de produção. Você vai ser assistente. E aí, até se chegar num cargo de direção, ou você vai para o cinema independente e manda ver, ou você vai galgando. Aí quando você chega no mesmo patamar que essa galera que já está ali, que o irmão do chefe pôs lá para trampar, sacou? Então, no caso, assim, eu vou dizer assim, a diferença é que é muito teórico. E a gente que vem, na raça, aprende de tudo. Com certeza. Vamos dizer, eu sou também da área da saúde, já quase me aposentando. Mas chega uma enfermeira da faculdade... Quem é assistente é a gente que é técnica. Sim. Quem é a raça que sabe, diz, não, eu não estou sabendo, porque só sabe teoria. Então, muita gente, a gente se desvaloriza até essa mania de dizer, eu não tenho uma faculdade. Pô, mas tu tem ali, ó, todo o teu chão ali, que muita gente não sabe a marcação de um palco, não sabe? Você sabe, você fica direcionando para o cara que está lá em cima. Hoje eu tenho minha própria produtora, né? E a galera que trampa comigo eu contrato, né? Normalmente eu contrato por fora, assim. A gente recentemente fez um trampo para Votorantim, sabe? E a galera que veio, toda a galera que fez faculdade, assim, né? Então, assim... Mas hoje, por exemplo, se der um pau num controle remoto, que nem assim, esse controle aqui para de funcionar, é 2 pilhas. Eu sei que uma está funcionando, eu sei fazer funcionar. Porque já passei por isso ali no chão de fábrica, sacou? Então, assim, eu acho que a experiência, ela vale muito mais, porque antigamente não tinha faculdade. Né? Eu ia usar exatamente essa palavra. O cara que está acostumado a trabalhar em todos os setores do chão de fábrica, ali, sim. Se algum dia chegar diretor, vai ter muito mais facilidade. Com certeza. O cara que sim. Na faculdade foi lá para ser presidente. Mas a gente sabe que a realidade social, e aí como eu falei, ela não é assim, né? Normalmente, é meu brother, eu vou te pôr aqui porque você é meu brother. Tem um lance também de posição de confiança, né? Mas é isso, eu acho que o que eu, resumindo todo o papo, que assim, mano, todo mundo é capaz, né? Se eu não tenho condições, o que eu posso usar aqui a meu favor, sabe? Se meu recurso é um celular... volta naquela frase lá do começo, antes feito do que perfeito, sabe? É isso. Beleza, gente? Obrigado. Desculpa aí passar quase 1 hora do horário. Obrigado por vocês terem ficado. E mais para frente a gente tentar fazer, por exemplo, um curso mais aprofundado. Porque uma das minhas especialidades na fotografia
é o Food Films, né? Que é com culinária, né? Vídeo de culinária. E tem toda uma preparação de luz, um pensamento de como que você vai filmar, que é para fazer aquele porn food, sabe, aquela coisa que fica linda, tal, né? Então isso foi essa especialização eu aprendi no filme de fábrica, meio errando, acertando. E a gente, por que eu falo que é uma das minhas, enfim, onde eu mais me destaquei na fotografia. A gente em 2019, a gente foi considerado, o VIX foi considerado a empresa que mais vendeu e que mais conseguiu visualizações na internet por filmes de culinária. Então a gente ficou no ranking, então a gente passou empresas como, cara, TNT, GNT, sabe, empresas grandes. E aí você sabe, pô, eu tô ali, eu que estava ali fazendo aquelas imagens, sacou? Então para mim é muito legal, assim, sabe? Demorou? Obrigado, gente.